Agora recebendo a visita do Vanderlei de Oliveira, técnico de Karatê de Blumenau e da Seleção Brasileira, e a Mike Stephen Machado de Oliveira, técnica de iniciação do Karatê, da base do Karatê, está aqui com a gente, porque a gente vai falar sobre o Karatê, a importância do Karatê, né? Já desde cedinho para as crianças, e o Karatê competição também. Vanderlei, bom dia, obrigado pela participação. Jorge, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer falar sobre o Karatê, que é a nossa vida, né? Mike, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia Jorge, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar a falar sobre a importância do Karatê, tirar um pouquinho a competição e falar em si de um esporte que pode ser muito útil para o desenvolvimento de uma criança e um adulto melhor, né, que é o Karatê. Nesse sentido, quais são os benefícios do Karatê? Por que um pai deveria escolher essa modalidade para o filho praticar? Jorge, a gente tem no Ipiranga, na BK, um trabalho muito forte com a iniciação esportiva e nessa idade 3 anos à frente, né? Começa com 3 anos e vai construindo. Eu quero que essa parte da educação mesmo, de 3 em diante, a Mike fale um pouco, porque ela trabalha, ela e as professoras fazem um trabalho maravilhoso com essas crianças de 3, 4, 5 anos, que saíram grandes talentos nossos, mas como iniciação. Eu costumo falar, referente ao Karatê educacional, e é engraçado porque eu fui atleta de alto rendimento, né? E às vezes quem é atleta de alto rendimento sai do alto rendimento e quer trabalhar com alto rendimento, não quer trabalhar com essa parte. E é uma parte que me conquistou muito, saber que eu posso estar agregando nessas crianças e estar modificando a vida delas. E eu sei que não é o alto rendimento que vai modificar a vida delas. Isso vai ser uma escolha que eles vão ter lá na frente. Mas o Karatê, ele vem agregar muito além do Karatê. Ele vem desenvolver nas crianças disciplina, respeito, concentração. Além da atividade física, ele trabalha outras coisas que a gente vai estar ajudando as famílias a estar construindo nessas crianças algumas dificuldades que as famílias têm. E o Karatê vem trabalhar de uma forma tão maravilhosa. É uma parceria entre família e a nossa escola de Karatê e os nossos professores, né? Uma equipe capacitada que está estudando constantemente para estar auxiliando essas crianças e trabalhando individualmente com elas. Hoje, né, a gente sabe que temos vários tipos de crianças com necessidades diferentes em determinados locais. Trabalhamos em projeto social, trabalhamos em rede particular e são públicos diferentes, que tem que ser lidado diferente. Então, a gente tem esse cuidado especial de estar trabalhando com esse público e, mais que isso, né, tentando dar para essas crianças o que elas precisam naquele momento. Esse é o nosso maior objetivo. E os pais têm essa consciência? Muitos têm e muitos não têm. Até hoje eu estava gravando no meu curso uma aula sobre isso, sobre o feedback para os pais, de conversar com os pais sobre esse assunto. Tem pais que às vezes não sabem o que eles estão errando, né? Muitas vezes eles pecam aquele excesso de amor ou excesso de zelo pelas crianças e muitas vezes essa criança ela fica sem limite por esse excesso de zelo. Então, essa forma como o professor vai conseguir dar o feedback para essa família é importante. Primeiro eu vou dar o feedback, olha, na aula está acontecendo aqui, eu estou fazendo dessa forma para que isso melhore, mas eu preciso que em casa também seja trabalhado, porque é um conjunto, né? Eu vou trabalhar de uma forma e a família também tem que ter a consciência disso. E essa é a nossa função como educadores, né? A gente registrar a dificuldade daquela criança e não tem receita pronta, porque a gente tem lá numa turma 20 crianças. São 20 pessoinhas diferentes, né? Famílias diferentes, realidades diferentes, educação diferentes, né? Como os pais abordam. E determinada criança tem que trabalhar de uma forma, determinada criança de outra. E esse conjunto, né? Família, escola, aluno, professor, é algo que tem que ser trabalhado junto, porque o nosso maior objetivo é o quê? É o bem maior dessa criança, que ela consiga desenvolver essa dificuldade que ela tem, ou disciplinar, ou de concentração, ou de esperar, ou de agressivo, né? São vários pontos que a gente trabalha e com o tempo não é uma coisa rápida, né, Jorge? A gente sabe, não é assim, começou no Karatê, daqui a um mês ela não tá mais agressiva. Não, não é assim, é um trabalho de longa data, tem ajustes. Eu trabalhei dessa forma.
Opa, melhorou um pouquinho, agora decaiu. Como é que eu vou fazer? Agora eu puxo ela mais para mim? Agora eu tenho que fazer, apertar, tenho que soltar. Então a gente tem que ir estudando aquela criança e trabalhando com a família para ver de que forma que a gente vai conseguindo ajudar. E o objetivo final é daqui a alguns anos a gente conseguir conversar e dizer assim, nossa, foi fator determinante, sabe? A gente ajudou, eu consegui contribuir, a família veio junto, contribuiu também e a gente conseguiu auxiliar a criança naquela dificuldade que ela tinha. Como é que o karatê surgiu na tua vida, Mike? Então, foi numa divulgação do projeto da Fundação Municipal de Desporto, né? Eles fizeram uma divulgação na escola do projeto, lá no antigo Linguição, não sei se você lembra, ali no lado do Galegão. E eu e a minha irmã fomos para entrar na capoeira, não no karatê. E entramos na fila errada, que era a fila do karatê. Olha só. E daí, no caso, já era o Vanderlei, meu marido, que não era meu marido na época, que a gente entrou na fila e quando chegamos lá na entrada, a gente viu, que era o karatê, a gente não ia ficar. E quem estava na mesa fazendo as inscrições era a minha atual cunhada. Disse, não, a gente veio para outra aula. Disse, não, mas faz uma aula para ver se vocês vão gostar. E daí a gente começou e não parou mais. Foi amor à primeira vista pela modalidade e continua aí até hoje. Até hoje. A Mike foi uma das principais atletas do karatê de Blumenau, se não a principal. Né? Foi atleta da seleção brasileira, terceira colocada na Liga Mundial do Japão, campeã do Open da Turquia, vice-campeã do Open de Las Vegas, vice-campeã pan-americana, campeã sul-americana, campeã brasileira e quantos dos Jogos Abertos que eu não tenho esses dados aqui, né? Então, uma atleta que surgiu por acaso ao errar a fila da capoeira. Coisas da vida, né? Impressionante. Coisas que acontecem na vida, né? Mas o karatê significa muito para a tua vida, né? Porque foi ali que você conheceu o Vanderlei. Hoje você é mãe, está dando aula para as crianças quase que na mesma idade do seu filho. Então, quer dizer, você tem uma compreensão um pouco melhor até desse tratamento com as crianças, porque se você vive isso no dia a dia, né? Fora e em casa. Eu acredito que eu ter sido mãe cedo, né? Eu fui mãe com 21. Então, foi quando eu estava terminando minha formação acadêmica, iniciando a minha especialização, eu já fui mãe. Então, acho que esse ser mãe cedo me fez ser uma profissional melhor, uma professora melhor. Que quando eu sempre falo com os pais dos meus alunos que eu trato os meus alunos e o feedback que eu dou para os pais, ele é muito sincero. Como eu gostaria que os professores fossem sinceros comigo, assim, de realmente eu vi uma dificuldade, eu quero ser a primeira a saber, é meu filho, né? Eu trato eu trato as crianças com muito amor, com muito carinho, dou aquela bronca sim, mas aquela bronca com ternura, né? A gente não com aquela dureza com os menores. E a gente quem vai trabalhar com educação e quem vai trabalhar com criança tem que ser uma pessoa paciente, senão você está na profissão errada. Então vai ter que repetir muitas vezes, tem que ter essa consciência o profissional que vai trabalhar com educação. Eu amo trabalhar com educação, a gente se recicla, né, diariamente, entendendo que as gerações vão mudando e a abordagem com eles tem que ser diferente também. A abordagem que eu tenho hoje com os meus alunos não é a mesma abordagem que tiveram comigo quando eu tinha 7 anos, 8 anos. Hoje eles recebem outras informações, hoje eles recebem tudo muito rápido. Então, se eu não modificar a minha forma de abordagem, se eu não estiver atualizada para conseguir ter uma conversa com eles, daqui a pouco eu vou ficar para trás. Eu não vou ser aquela professora que consegue dar um feedback mais rápido, eu não consigo entrar no mundo deles. Então, a nossa proposta ela vai muito mais, né? Eu tenho que ser uma boa karateca, eu tenho que ter uma boa técnica, eu tenho que ser uma boa educadora, mas eu tenho que estar antenada no que está acontecendo nos TikToks, nas atualidades da vida, para poder conversar com eles, porque é o mundo deles, né? Hoje. Então, a linguagem muda, né? Não adianta a gente dizer que não gosta. Eu não gosto, eu não acompanho, eu não faço, mas eu tenho que entender como funciona aquilo ali para poder entrar no mundo deles, inclusive do meu filho, que hoje tem 14 anos. Se eu não entrar nesse mundo, daqui a pouco a conversa com ele é o mundo dele, né? Então a gente tem que estar se atualizando sempre. Exatamente, bem por aí. Deixa eu acrescentar, desculpa. Nosso slogan sempre foi Karatê e Educação, né? Então, pegando esse primeiro momento com a Mike falando, e a gente tem dados muito importantes nossos lá, e até para dividir com quem está nos ouvindo. Nós temos uma pesquisa interna, agora pelo 3º ano, onde ouviu mais de 400 alunos nossos, que são alunos competitivos, parecidos com a Mike era, de alto rendimento, com o DNA competitivo nosso, e pais, crianças, enfim, todos que foram respondendo essa pesquisa.
E perguntamos vários pontos para eles. Por que treinavam karatê? Por que estavam no karatê? Por que colocaram os filhos no karatê? E aí tinha respostas: atividade física, concentração, disciplina, competição, defesa pessoal, chegar à faixa preta, que tu entende que entrou no karatê que ia ser faixa preta. Mas era a nossa leitura há um tempo atrás, né? E aí 82% é pela atividade física. Então, assim, é algo que nos impactou muito forte. Eu entro no karatê, podia fazer outras, não, eu entro por causa da atividade física. 78% é pela concentração. E aquilo que a gente estava conversando em off aqui, que muitos não têm essa concentração de acompanhar uma sala de aula, uma aula de uma manhã inteira. O comportamento mudou muito, né? Começar uma atividade e terminar ela, a sociedade mudou, né? Eu chamo de um novo aluno, né? Então o karatê, através de uma atividade de kata, de kihon, de fundamentos, ele consegue fazer com que a criança se concentre naquele período. E a terceira colocação foi 77% disciplina. E nós entendemos que é fundamental, é o pai que não consegue, às vezes, conversar com um amigo sem o filho interromper, ele não sabe o momento dele. E nós conseguimos essas ligações na aula através de não tomar água naquele momento que ele quer, e sim quando todos vão, a não ser quando ele precisa muito, receber um comando, aprender a receber o comando. Então, o que o karatê acrescenta a essa criança é importantíssimo socialmente, né? E 42% veio para a competição. Responderam que a competição era importante, tendo um grupo principal respondendo à pesquisa. Então, nos impactou muito esse formato e como a sociedade mudou, como tu falaste, e como a gente tem que entender que essa mudança é constante, é um estado constante, a mudança, a evolução, o aprender, o se remoldar, e não é porque, como diz um escritor que eu ouço, eu leio bastante sobre ele, que diz assim, a turma não muda, né? Nós que envelhecemos, né? É muito bacana isso. Nós vamos ficando para trás. Vai continuar com 7 anos. Nós que vamos ficando velhos, vamos mudando nosso conceito, nós não nos tornamos tão engraçados, né? A brincadeira já não é tão legal. E assim, isso que a Mike falou, TikTok, é estar conversando junto com eles nessa comunicação que eles têm hoje em dia, que é diferente da nossa, né? Nossa era outra, e a né? gente não pode ficar longe desse mundo, não, senão a gente fica atrasado, né? Muito atrasado. E não consegue entender, né? O pior é isso, né? Não conseguir entender. E se a gente não consegue entender, a gente não consegue conviver. E aí começam os conflitos, né? Ô Vanderlei, o que mudou na modalidade após o karatê virar esporte olímpico? Por exemplo, vocês tiveram reflexo já na busca? Mais pais apareceram, mais crianças queriam fazer karatê? Olha, eu vou te ser honesto, viu, Jorge? Essa mudança do olimpismo, para o karatê entrar na Olimpíada, ele teve um impacto muito grande, principalmente no alto rendimento. Porque daí teve um aporte maior do COB, até em busca dessa vaga olímpica, então... Melhorou a preparação dos atletas. Com certeza, a informação, o apoio àqueles que tinham condição de ir, e eu como comissão técnica da seleção tive esse benefício, então foi muito grande. Nós, para a busca do karatê, ele não foi tão impactante ao meu ver. Claro que acrescenta um pouco, mas eu te falo que um Karate Kid é mais impactante que esse momento, tá? Karate Kid, nossa, vamos treinar... Passa o filme e aparece mais uns 4, porque 5 assim, eu queria ser, então vamos levar o meu filho, porque é bacana, né? Ele motiva a gente, mas a Olimpíada em si assim, não foi um impacto tão grande nesse fator. Acho que a médio e longo prazo, continuando, aí sim, aí seria algo assim que faria uma diferença, ainda mais com um medalhista olímpico do Brasil, aí assim, com certeza, parcerias melhorariam, busca, mas esse primeiro momento foi assim, algo assim mais tranquilo, tá? Há possibilidades de se manter o karatê na Olimpíada? Agora para essa próxima não, e existe uma grande projeção para 2028 sim, tá? Está se trabalhando, até as regras deram uma reorganizar, se mudou as regras, a World Federation mudou alguns pontos, algumas formas de conduzir a arbitragem, até para o público entender melhor, que já havia mudado muito, vamos lá, na última década, mas agora deu mais um salto para o Jorge lá assistir e dizer, não, entendi como é que funciona isso. Então tá buscando o entendimento que, como o vôlei mudou, né? Lembro que o vôlei não acabava nunca, Deus amado, né? O vôlei era 2 horas de 1 set. Meu Deus, tu lembra daquilo? Meu Deus, não acabava agora. Eu lembro de uma final de jogos abertos, Blumenau e Brusque, era Hering contra Bittner, né? Eu acho que era. E que foi a noite inteira. Não acabava, né? Não acabava nunca. Não acabava nunca. Do vôlei feminino. Muito interessante. E como evoluiu, né? É que fica mais atrativo, realmente, né? Fica mais atrativo para você acompanhar aquela competição.
E como a televisão faz muita força nesse sentido, e a televisão tem de interesse, é uma situação, não tem de interesse, é outro, tem que se combinar com esse espetáculo que vai ser transmitido, né? Mas tu sabe que poucos anos atrás, vamos colocar, a gente ia num campeonato, ou nossa Copa Barão, que é tradicional em Blumenau, o pai chegava às 8 horas da manhã, levava o filho, que era o nosso modelo que nós tínhamos a vida inteira de estadual brasileiro. Sim. E ele chegava às 8 da manhã, o filho competia às 10 no Catar, às 2, 3 no comitê e saía às 4 horas da tarde lá premiado. Era um dia no karatê. A sociedade mudou. Nós não queremos mais esse tempo todo e nosso tempo está mais... A gente tem que qualificar mais ele. Então hoje a nossa proposta, digamos, na Copa Barão, que esse ano deve acontecer dentro do Shopping Normat, vai ser um evento assim... Olha, é um atrativo a mais. Não, vai né? ser maravilhoso. É uma proposta da Barão e do Shopping. Assim, a gente fez um projeto muito bacana e é um desafio para nós, não, porque nós sempre organizamos campeonatos diferenciados, não é só uma competição, é algo que tem um know-how, um glamour diferente, né? E a proposta hoje é o quê? Digamos, o filho do Vanderlei, ele vai competir às 10, então ele chega às 9h30, aquece, compete das 10 às 11 e o pai fica no máximo um horário de um jogo de futebol. Ele não pode passar de 2 horas assistindo um evento. Então, ficou gostoso, né? É que nem o vôlei, que nem o karatê alto rendimento. Tu tem aquele momento, tu vai lá, assiste, não é aquele negócio que passa o dia inteiro competindo. E te né? dá possibilidade de tu programar o teu dia, né? Importante, né? Que hoje em dia a gente não tem. A gente quer fazer outras coisas. E o final de semana passa tão rápido, né? Meu Deus, nem me fala. Nem fala, cara. Voa. Qual é a estrutura do Karatê de Blumenau, Vanderlei? Ela é muito boa, tá? A gente tem uma fundação e uma prefeitura, uma secretaria hoje em dia, né, que nos apoiam muito. O Ricardo, infelizmente, saiu, um parceiro, ele e o Egídio, do esporte, de Blumenau, do Karatê. Então, uma estrutura com bolsa atleta, bolsa de esportista, para os técnicos, para os atletas que nos dão um suporte muito grande. Temos o Ipiranga, que é um grande parceiro, que é o nosso CT, o nosso local de treinamento, que é a escola BK, a propósito está lá dentro, onde temos 3 salas lá que são maravilhosas, espaço, tem mais de 300 metros de aula de tatames para ser treinado. Então, nossa estrutura com os nossos parceiros, que eu não sei se posso... Hoje nós temos uma parceria muito forte, de 16 anos com a Escola Barão do Rio Branco. Talvez a parceria mais antiga do estado do esporte. Né? A gente tem escolas aqui na nossa cidade que incentivam muito o esporte, né? E isso faz a diferença, né? Demais. A gente tem o Sagrada, o Barão, que é muito eficiente nesse sentido, o Bom Jesus, né? Que são escolas que incentivam e auxiliam no esporte. Né? É uma cultura que auxilia muito. Faz a diferença na geração de atletas do alto rendimento. É o que acontece, né? Nós temos os 2 shoppings, Neumarkt e North Shopping, que nos patrocinam, que nos apoiam. Tem uma empresa de kimonos, Arauasa, e tem apoiadores como a Meta Linear, o Postos Meta, Executivo Transportes, que nos beneficia com o transporte, tem a Promo Esporte. Então, nós temos um formato, uma estrutura, claro que nunca vai ser ideal, porque a gente sempre vai querer dar um passo maior, e alto rendimento, viagens, mas a gente tem uma estrutura muito boa, viu, Jorge? Não tenho como reclamar disso. Claro que buscando sempre mais, né? Vanderlei, eu lembro que há alguns anos, 30, 20... nem tanto assim, tipo, nem tô com cabelo branco, para aí. A gente acompanhava muitos atletas que batiam de porta em porta para tentar conseguir recursos para poder participar de uma competição internacional, né? No Karatê isso mudou, Vanderlei? Olha só, o ano passado nós temos o Diego Pereira, que começou com a professora Mike com 5 anos, treinando uma vez por semana, 4 anos do Sagrada Família, uma vez por semana, que é aquele 50 minutos de aula, e hoje ele é o nosso atleta adulto mais renomado, campeão da etapa da Liga Mundial da Base, o primeiro do Brasil, vice-campeão de Las Vegas, titular na seleção brasileira nos últimos 3 anos, e na Turquia, o ano passado ele teve o apoio da secretaria, a secretaria que pagou a passagem dele, que hoje em dia está um valor. Então, assim, que maravilha claro, isso. Né? Não podemos dizer que tudo está pago de forma nenhuma. E ainda mais, vamos pensar de uma forma grande. Nós temos hoje em torno de 100 alunos que participam do estadual, 20 desses vão para a etapa de estadual brasileiro. Então não tem como a fundação abraçar todos, a secretaria, os patrocínios, mas a estrutura e de alguma forma, direto ou indiretamente, ser ajudados, a gente sempre procura fazer com que isso aconteça, tá? O que é necessário para a modalidade evoluir?
Agora a gente pode falar de Blumenau e como você está na seleção brasileira, falar de Brasil também, né? Porque a gente participou de uma Olimpíada, talvez daqui a 8 anos podemos participar de outra, né? Mas o que precisa para se expandir o karatê? O nosso karatê ser forte, competitivo. Eu acredito, Jorge, assim, falando como gestor, como administrador, eu entendo que cada vez mais a gente vai ter que buscar uma gestão mais eficiente, tá? Seja o Vanderlei na ABK, seja a federação, seja a confederação, a gente tem que buscar esse profissionalismo. E através desse profissionalismo, onde eu digo assim, Jorge, a tua empresa pode nos patrocinar porque nós te damos isso de troca. Aí é uma parceria, não é uma ajuda. Eu não quero uma ajuda, eu quero uma parceria. Os shoppings com a Barão, a gente tem uma parceria. É bom para os dois. Não é ajuda, isso não é assistencialismo. Eu penso dessa forma. Então, essa gestão profissional, onde nós conseguimos mostrar para a sociedade que o karatê, como educação, como a professora Mike falou, ele agrega muito, mas como esporte, ele expõe a tua marca muito, aí tu começa a querer participar. Por que time de futebol tem essa exposição e muitos vão naquela final de campeonato, o time entra na última hora para patrocinar? Porque é uma exposição. Tu quer uma exposição do teu produto, tem que ser viável para ti, aí sim é bom para mim também. E a gente falta esse profissionalismo. Acho que a gente está caminhando para isso, seja o esporte, mas no caso o karatê é buscar esse profissionalismo para conseguir devolver para esses parceiros, e aí sim, como a gente vinha falando, a gente financeiramente é fundamental. Tem que ter dinheiro para viajar, para comprar material, para agregar, para capacitar mais os profissionais, porque profissionais nós temos, falta essa gestão, acho que financeira, tá? Ai, que bacana. Quero agradecer a tua participação aqui. Ainda está no Ipiranga, Vanderlei? Sempre lá com o Chico, lá é o nosso lugar, né? Nossa casa, né? Eu brinco com a Mike, se eu não fosse casado, acho que de vez em quando eu dormia lá, porque é o ambiente que eu gosto muito, né? Quase pelo horário, todo dia, né? E já volta tu viu de que manhã. já uma reclamação aqui, já sentiu que... Não, mas estamos juntos, tá tudo certo ali, né? Tô acostumada, mas aqui a gente é uma carga horária extensa lá. Mas a gente eu gosta. imagino. Uhum. E sem contar as competições, as viagens, tudo isso, né? É um envolvimento, né, Jorge? É muito. Isso, eu queria até pontuar esse alto rendimento que nós temos, que é muito forte, com um projeto que nós desenvolvemos agora. E a professora Mike é a coordenadora desse projeto. É um projeto maravilhoso, tá? Nós temos em torno de 650 alunos treinando em escolas do município, em 13 escolas pela ABK, pela Secretaria de Esporte, pela Prefeitura. Escolas particulares. E somos em 10 professores, mas 7 estão nessas escolas. E aí cada um deles selecionou em torno de 8 a 12 alunos. E todos os sábados, nós estamos no 13º encontro. Todos os sábados eles estão com a professora Mike e com a professora Márcia e com as outras professoras, tendo suporte para treinamento dentro do Ipiranga. E dali já estamos levando para o estadual agora 15, e alunos assim, tipo, esforçados. Nessa pesquisa que a gente fez com eles, 77% quer competição, não quer atividade física, não quer... Olha que bacana, já mudou o perfil do grupo e eles escolheram muito bem, né? E a professora Mike está coordenando e é um projeto assim muito bacana. Estão indo para a primeira competição estadual deles agora, então também que se ressalta que é um projeto da Fundação Municipal de Esportes. Então a gente falou ali de escolas particulares, né, da Barão, do Sagrada, de outras escolas. Mas tem as também temos públicas também, né? Exatamente. Que desenvolvem Eu comecei num projeto social, eu comecei num projeto pela Fundação Municipal de Esporte e me tornei uma atleta depois remunerada pela Fundação e representei o nosso município, estado e país por muitos anos. E talvez se não fosse esse projeto, eu talvez não teria iniciado, como muitos alunos, né? Eu lembro que lá no início, quando eu era atleta ainda, eu era professora eu já fui professora da iniciação esportiva dentro do município e tive alunas lá no Leoberto Leal, a Jéssica Lippe começou pequenininha, foi seleção brasileira também, mas um tempo depois, que também seria outra aluna que, se não tivesse essa oportunidade, e a gente vem agora, nos últimos 2 anos, com um trabalho muito legal e professores capacitados, né? Eu acho que isso é importante também. Os professores da nossa equipe que estão dentro da escola são professores que estão tendo direcionamento, são professores que estão fazendo um trabalho sério, né? Um trabalho comprometido com essas crianças e sim um trabalho social com todas essas crianças lá dentro, mas essas crianças que a gente vê que tem um certo potencial para a parte competitiva, eles vêm gratuitamente para o Ipiranga treinar, então eles também não têm um custo, a gente consegue facilitar isso para os pais, fazer esse treinamento com a equipe, e ali a gente gera no sábado, não só comigo, tem vários professores da equipe que trabalham,
professora Júlia, Andresa, Elton, Fernanda, Gislaine, que estão junto, trabalhando, e às vezes são diretamente alunos deles na escola, e estão tendo a oportunidade de treinar num local que na escola, às vezes, é lá no piso, não tem o tatame, não tem tantos materiais quanto a gente consegue possibilitar ali. Então, ali a gente consegue dar uma qualidade de ensino maior para eles, e quem sabe ali, né, a gente conseguir novos talentos para Blumenau e conseguir capacitar mais esses alunos. Jorge, são 80 treinando lá, tá? 80. 80. Assim, tá muito bacana. Fora o nosso pessoal que viajou, classificamos 30 para o brasileiro, 5 para a seleção brasileira agora, no Joinville. Fora esses aí são só base mesmo. É a nova geração subindo, né? Temos essa daqui, temos uma que está aqui e agora tem uma para abastecer essa daqui, né? Que vai vindo. Isso é importante também. Eu acho que esse é o diferencial aqui da cidade na geração de valores para o esporte, né? Que é essa base que se tem aqui, que é muito forte, que vem de muitos anos, né? Nas escolas. A gente falava das escolas particulares que investem um pouco mais, porque tem essa condição, mas esse trabalho também que é gerido nas escolas públicas, que é fundamental também, né? A gente vê o karatê, e não só o karatê, como outras modalidades, em várias escolas aqui da cidade, oportunizando essa possibilidade. E assim, né, Jorge? O esporte ele é bacana, existe uma cultura, mas nós, no karatê, na ABK, nós temos um grupo de professores assim, maravilhoso, tá? Eu vou até citar, porque daí alguns ficam assim, o professor não lembrou de mim, né? E gosto, né? Tentar dizer eles. Sou professora Mike, professora Márcia, professora Andresa, professora Fernanda, professora Júlia, professora Gislaine. A professora Gislaine, em 2 colégios, ela está com 280 alunos. Barbaridade. Sabe o que é isso? Não, tenta aí, é uma loucura. Professor muita criança. Elton, professor Fabiano, professor Tarcísio. E eu que hoje eu estou trabalhando, não estou trabalhando tanto assim. Né? Estás mais na gestão, né? Estou organizando o processo, mas tá, assim, são ótimos, tá? E eles vão sábado de manhã e passam esse conhecimento, e a Mike tem essa experiência de viajar ao mundo inteiro, mais de 20 países competindo pela seleção, e ela que está coordenando esse primeiro momento, que é o primeiro projeto de seleção ABK de base. Em junho a gente vai formar o segundo, aí um segundo grupo vai treinar à tarde, talvez mais uns 70, 80, e assim o nosso projeto, não só pela iniciação ou pelo ABK, mas pelos nossos profissionais que nós temos, ele cresce muito, né? E vamos descobrindo novos talentos e formando novos cidadãos, né? Que é mais importante. Esses 2 caminhos tem que andar sempre, essa dualidade essenciais, tem que andar né? juntos, né? Essenciais, né? Mike, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho com o karatê. Muito obrigada. Vanderlei, também muito obrigado pela participação. Jorge, obrigado, e de anos de conversa já, quando precisar, estamos sempre Fazia aqui. tempo, né? Eu nem tinha te visto assim. Eu acho que a gente se conhece há uns 3 anos já, não é? Não vamos falar muito. Nem falamos do meu Grêmio, que não quis falar do meu Grêmio hoje. Eu não gosto de falar de futebol, cara. Um abraço, Vanderlei. Obrigado, hein?